Sou Pablo, estou na casa dos 50 anos, casado e vivendo com minha esposa, Mariana. Não temos filhos, mas vivemos felizes juntos. Pulei entre várias empresas e agora estou empregado em uma planta de manufatura através de recrutamento de meio de carreira. Atuo como gerente de departamento lá. Gostaria de me tornar gerente de fábrica um dia, mas a política da empresa exige um diploma de bacharel para essa posição, o que eu não tenho. No entanto, acredito ser competente no meu trabalho dentro da fábrica. Minha vasta experiência me permite ajudar em áreas além das minhas responsabilidades diretas. Essa experiência me permitiu orientar meus subordinados, compartilhando dicas e orientações. Isso levou não apenas meus subordinados, mas também o gerente da fábrica a confiar em mim, apesar de ser uma contratação de meio de carreira. Às vezes, até ofereço conselhos a ele, o que me torna virtualmente envolvido em seu trabalho, mas oficialmente sou apenas um gerente. São momentos como estes que lamento ter escolhido o trabalho em detrimento da educação adicional após o ensino médio. Mas ter começado a trabalhar em uma idade jovem me permitiu fazer contatos com pessoas de outras fábricas, o que é um ponto positivo. Assim tenho vivido meus dias. No entanto, um dia marcou uma mudança significativa na minha rotina diária. Naquele dia, fomos informados sobre uma mudança na posição de gerente da fábrica. Simultaneamente, o novo gerente da fábrica foi apresentado a nós. Seu nome era Fabrício Santos. Ele se formou em uma universidade de Ponte e seu pai é o presidente da empresa. No papel, ele é da elite, mas tende a superestimar suas habilidades. Por ter se formado em uma universidade de ponta, ele olha com desdém não apenas para os formados no ensino médio, mas também para aqueles de universidades regulares. Ele despreza os trabalhadores da fábrica e sempre os menospreza. E isso não é tudo, ele menospreza os outros com base em sua formação educacional e posição. Por exemplo, quando um subordinado apontou um erro que Robert cometeu, ele explodiu, dizendo: "Você está 10 anos atrasado para apontar coisas para mim." Mesmo que estivéssemos apenas tentando ajudar ao apontar um erro, Robert, possivelmente devido ao seu grande orgulho, se recusou a ouvir nossas opiniões. Ele nos menosprezava por nossa formação educacional e não ouviria ninguém. Em uma semana após sua nomeação, Robert era odiado por todos os seus subordinados. Um mês depois de Robert se tornar gerente da fábrica, ele me convocou. "Consegui um trabalho, então comece a trabalhar nele imediatamente", disse ele. E era com um cliente importante, nada menos. Eu estava um pouco impressionado que ele tinha conseguido um trabalho tão grande, mas então ele acrescentou: "O prazo é de 2 semanas, então se apresse." O prazo era muito curto. Olhando para a carga de trabalho, estava claro que era impossível completá-lo em 2 semanas, mesmo com as estimativas mais otimistas. Levaria pelo menos 4 semanas para uma tarefa tão importante. Era fácil prever que essa tarefa não poderia ser feita em apenas 2 semanas. Perguntei-me que tipo de truques ele usou para conseguir o trabalho. Descobri que ele o aceitou com um prazo tão irracional. "É impossível, Robert. É lamentável para nosso cliente, mas precisamos adiar o prazo", aconselhei. Mas ele ignorou, dizendo: "Você só ficou relaxando até agora. Se trabalhar duro, conseguirá. Agora, comece a trabalhar imediatamente." Ele não ouviria de jeito nenhum. Percebi que argumentar mais seria inútil. Relutantemente, fui para a fábrica de nosso subcontratado. "Eu sei que o prazo é irreal, mas vocês poderiam fazer o melhor possível?", perguntei, pedindo sua cooperação para que este trabalho fosse um sucesso. Também pedi aos meus subordinados, sabendo que era muito pedir, se eles poderiam trabalhar horas extras. Eu estava preparado para a resistência deles, mas minhas preocupações foram em vão. "Se é um pedido seu, ficamos felizes em ajudar", disseram, concordando com meu pedido. Agradeci à minha equipe, e todos nós começamos a trabalhar.
Como gerente, eu tinha uma responsabilidade, então trabalhei tão duro quanto os outros, não querendo ser superado, tudo para cumprir o prazo. Até amanhã, disse eu. No final das horas extras, meus subordinados estavam exaustos, então os mandei para casa primeiro. Quanto a mim, fiquei na fábrica para trabalhar sozinho. Algumas tarefas exigiam várias pessoas e eram impossíveis sozinho, mas havia tarefas que eu poderia fazer sozinho para aliviar o fardo dos meus subordinados. Decidi trabalhar no que podia sozinho. Isso não durou apenas um dia, mas noite após noite. Consequentemente, comecei a chegar em casa tarde da noite com mais frequência. Mariana estava preocupada comigo, chegando em casa exausto toda noite. Você está bem? Se está difícil demais, talvez devesse dar uma pausa no trabalho, ela perguntou. Estou bem, não se preocupe, garanti a ela, mantendo as aparências toda vez que eu chegava em casa. Era o 10º dia desde que começamos o trabalho. Estava chegando ao meu limite. Não conseguia focar meus olhos e minhas mãos tremiam demais para um trabalho preciso. E eu não era o único no meu limite. Devido às longas horas de trabalho todos os dias, meus subordinados estavam começando a mostrar sinais de fadiga. Apesar de nosso trabalho árduo, o fim não estava à vista. Essa situação continuou e era um trabalho mentalmente desgastante, a eficiência claramente caiu e estávamos verdadeiramente no nosso limite. Percebi que desse jeito todos nós iríamos desmoronar mais cedo ou mais tarde, então decidi encerrar o trabalho ao meio-dia sozinho. Quando reportei isso para o Robert, ele não aprovou. O que você fará se o prazo for adiado porque você fez uma pausa? Entendo, mas todos estão no limite? Continuar assim só vai prejudicar nossa saúde, continuei a implorar desesperadamente. Depois de pensar um pouco, Robert finalmente concordou. Vou permitir, mas lembre-se, se perdermos o prazo, a culpa será sua, ele disse. Parecia que ele estava bem com isso, desde que pudesse me culpar no pior cenário. Embora típico do Robert, fiquei aliviado por ter conseguido permissão para descansar conforme planejado. Encerramos o trabalho ao meio-dia e mandamos todos da fábrica para casa naquele dia. Quando cheguei em casa exausto, a Mariana tinha preparado minha comida e bebidas favoritas. Me dei ao luxo um pouco, esperando que ajudasse a aliviar sua preocupação. Grato pela consideração dela, devorei a refeição que ela havia preparado. Saboreei a comida e acabei bebendo vários copos de álcool, algo que não fazia há um tempo. Em breve, eu estava bêbado e comecei a desabafar sobre o Robert. É impossível cumprir um prazo desses, é absurdo. É a sede de poder, embora eu não me lembrasse, parece que disse algo parecido. Será que realmente existe alguém assim? Que pessoa terrível, disse Mariana. Se ao menos o Robert não fosse o gerente da fábrica, nesse ponto mencionei o Robert pelo nome. Mariana reagiu ao nome Robert. Qual é o sobrenome dele? Santos? Fabrício Santos, perguntou ela. Quando revelei seu nome completo, Mariana começou a ponderar com um queixo na mão. Fabrício Santos, não pode ser, ela murmurou para si mesma, perdida em pensamentos. Bêbado como estava, não prestei muita atenção e simplesmente adormeci. No dia seguinte, voltamos às nossas tarefas tentando mudar de marcha, apesar de ter aproveitado a noite anterior. Mas, até então, todos sabiam que definitivamente não cumpriríamos o prazo. O prazo era impossível desde o início, era de se esperar. Apesar de nossos esforços, acabamos entregando depois do prazo. Ainda assim, terminar em 3 semanas foi uma conquista tanto em circunstâncias normais. No entanto, como perdemos o prazo, Robert me convocou. Você se lembra do nosso acordo, certo? Sim, o atraso é sua responsabilidade, portanto, você está demitido, como prometido. Fui demitido. Depois de ser demitido, arrumei minhas coisas na fábrica.
Já havia terminado de juntar tudo e estava prestes a sair quando vi acidentalmente meus subordinados conversando. Você ouviu que o gerente foi demitido? Será melhor sem ele aqui, eles estavam tendo essa conversa. Parecia que meus subordinados estavam realmente satisfeitos por eu ter sido demitido. Foi um choque, mas após refletir, percebi que de fato os havia pedido para fazer o impossível muitas vezes antes. Seu ressentimento era justificado, foi obra minha. Sem espaço para argumentação, saí sem dizer uma palavra. No dia seguinte, acompanhei Robert para pedir desculpas ao presidente Anderson, nosso cliente. Pedimos desculpas pelo atraso. A responsabilidade toda é do Pablo, explicou Robert a ele. Parecia que ele estava colocando toda a culpa em mim. Ele foi demitido imediatamente, então poderia nos perdoar? Vamos lá, Pablo, é sua culpa, então peça desculpas corretamente. Anderson, foi culpa dele por aceitar um prazo impossível, e eu não posso aceitar isso. Mas, pelo bem da fábrica e dos meus subordinados. Sinto muito sinceramente por este incidente, disse Fabrício. Não há necessidade de se desculpar, disse Anderson. Com isso, ele se virou para mim e completou. Bem, se você foi demitido, é uma hora perfeita. Que tal vir trabalhar para minha empresa? Já sei da sua reputação há um tempo, incrivelmente, ele estava me oferecendo um emprego na empresa dele. Espera, ele? Robert ficou surpreso e inadvertidamente expressou seus verdadeiros sentimentos. O Sr. Anderson então explicou por que queria me recrutar. Na verdade, ele começou a partir do chão da fábrica para sua posição atual. Por isso, ele tem um entendimento profundo de como as fábricas operam. Ele estava ciente de que as condições propostas pelo Robert eram irreais. No entanto, ele ficou impressionado com quanto tínhamos alcançado em tão pouco tempo e estava realmente verificando nosso progresso. Além disso, ele revelou. Na verdade, eu era seu colega nos velhos tempos no chão da fábrica. É mesmo? Perguntei surpreso. Sim, você me ajudou quando cometi um erro naquela época. Obrigado por isso. Parece que eu havia ajudado o Sr. Anderson uma vez. Trabalhando em várias fábricas, não consigo lembrar exatamente em qual foi. Nunca imaginei que uma experiência passada como essa seria útil nessa situação. O que você acha? Você está interessado em se juntar à minha empresa? Sim, adoraria. Não poderia deixar essa oportunidade passar. Aceitei ansiosamente a oferta dele. Embora tenha sido demitido uma vez, consegui rapidamente um novo emprego. Além disso, é um grande avanço em termos de salário, então é justo dizer que dei um grande salto adiante. É improvável que eu volte para a antiga fábrica. Portanto, decidi visitar meus subordinados para me despedir. Eu sabia que eles não gostavam de mim, mas eles eram meus subordinados que me apoiaram o tempo todo. Sentia que pelo menos devia a eles uma palavra de agradecimento. Quando contei isso para Mariana, ela disse: então eu vou com você. Mas é apenas uma despedida, você não precisa voltar lá. Por favor, eu quero verificar algo. Mesmo? Então vamos juntos, disse ela. Era incomum para Mariana insistir tão fortemente, então concordei em deixá-la vir comigo. Ao chegar à fábrica, meus subordinados me receberam com sorrisos, surpresos, mas gratos. Dei a cada um deles um pequeno presente enquanto me despedia. Desculpe pelos momentos difíceis. Obrigado por tudo. Muitos deles estavam em lágrimas. É triste pensar que você está realmente indo embora, alguns disseram. Pensei que todos me odiavam por fazê-los trabalhar tanto, confessei a eles. Ninguém te odeia, Pablo. Na verdade, estamos felizes que você tenha sido demitido. Estávamos preocupados que você fosse explorado sob aquele gerente de fábrica.
Acabou que eu estava enganado sobre ser detestado. Eles acreditavam que eu não seria capaz de me tornar gerente de fábrica, que apenas seria explorado. Por isso, acharam bom que eu deixasse a empresa e estavam felizes com isso. Saber seus verdadeiros sentimentos quase me levou às lágrimas. Fui abençoado com subordinados tão ótimos. Então acho que é hora de dizer adeus ao Robert também, pensei comigo. Depois de me despedir dos meus subordinados, fui ver o Robert. Hey Robert, obrigado por tudo até agora. Entendi, passar bem, Robert respondeu indiferentemente. Parecia que ele não gostava do fato de eu estar sendo recrutado por uma grande empresa. Pensando que era apenas um comportamento típico, estava prestes a sair quando a Mariana agiu. Então foi você afinal, Robert? Quando a Mariana chamou por trás, Robert virou-se para olhá-la. De repente, seu rosto ficou pálido. Mariana, disse ele, reconhecendo-a em um tom que sugeria familiaridade. Parece que você se aproveitou do meu marido. Robert continuou sendo intimidado pela Mariana, confuso. Acontece que a Mariana é filha de um presidente de uma grande empresa e uma vez foi arranjada para se encontrar com alguém para o encontro de casamento. Esse alguém era o Robert? Seu pai é presidente de um subcontratado para a empresa do pai dela. Essa conexão levou ao encontro arranjado deles. No entanto, sua atitude arrogante e comentários depreciativos sobre a aparência da Mariana fizeram com que ela o rejeitasse. No final, ela o recusou e o encontro de casamento foi cancelado. Ele foi severamente repreendido pelo pai, mas parece que seu caráter não mudou muito desde então. Sinto muito pelo que aconteceu naquela época e por causar tanto problema ao seu marido. Sentindo problemas, ele pediu desculpas por mim. Como essa situação levou a uma melhor oportunidade de emprego, estava inclinado a perdoá-lo, mas ela pensava diferente. Não importa o que você disse sobre mim, eu não levei a sério, já que você estava apenas falando de mim naquela época. Mas não posso perdoá-lo por machucar alguém importante para mim. Vou me certificar de relatar isso ao meu pai, disse ela visivelmente irritada. Depois de dizer isso, Mariana saiu rapidamente da cena. Eu a segui, deixando aquele lugar para trás. As coisas se moveram rapidamente a partir daí. Ela relatou seu comportamento passado ao pai dela. Essas informações rapidamente chegaram ao pai do Robert, que ficou furioso com ele. Quantas vezes você vai repetir os mesmos erros? Não posso confiar a fábrica a alguém como você. Você está demitido, ele decidiu demitir seu filho. Mas não parou por aí. Você não receberá mais apoio da família. É hora de você se virar sozinho, disse ele ao Robert. Robert costumava depender do apoio da família no passado. Depois de perder o emprego e se ver sozinho, ele foi deixado à deriva e sem direção. Quanto a mim, estava prosperando em meu novo cargo na empresa, rapidamente fazendo um nome para mim. Meu trabalho árduo foi reconhecido e me foi dada a responsabilidade por uma das fábricas. Tendo realizado meu sonho de longa data de me tornar gerente de fábrica, eu estava indo ainda melhor do que na minha empresa anterior, motivado pelo apoio da minha esposa. Estava determinado a trabalhar ainda mais duro. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história do homem que viu seu sogro jogar cerveja em sua mãe bem na sua festa de casamento, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço.